Olá a todos, bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabem, a energia solar não é só atirar uns painéis para cima de um telhado e esperar que as luzes acendam. Vamos mergulhar num mundo incrivelmente detalhado e perceber a engenharia que está por trás de tudo isto. A nossa exploração de hoje começa no nível microscópico, na própria física atômica, e vai expandir-se até à complexa engenharia pesada, que é absolutamente indispensável para capturarmos a energia do Sol com total segurança. Então, como é que vamos organizar a nossa viagem? Muito simples, vamos começar com o efeito fotovoltaico, passar para a anatomia do módulo, discutir a segurança e os riscos elétricos, analisar as condições ideais de instalação, ver tudo sobre a fixação e resistência e terminamos a falar da importância de escolher a parceria certa. Vamos a isto. Ponto número 1 na nossa lista: o efeito fotovoltaico. A geração de energia solar pode parecer pura magia, não é? Mas na verdade é uma reação química fascinante e super limpa que acontece a uma escala invisível ao olho nu. Para percebermos o verdadeiro motor de tudo isto, temos de falar do nosso protagonista absoluto, o eletrão de valência. Em termos simples, trata-se de um eletrão que consegue libertar-se da força de atração do núcleo do seu próprio átomo. E por que é que isto muda completamente as regras do jogo? Porque ao soltar-se, ganha a capacidade de se mover livremente por um material condutor. E imaginem isto como uma espécie de jogo de bilhar microscópico. Primeiro, os raios de sol batem na célula solar de silício. É aí que as partículas de luz, os chamados fotões, chocam diretamente com os eletrões que andam ali na última órbita do átomo. O impacto é tão certeiro que esses eletrões absorvem energia, transformam-se em eletrões de valência e pum, saltam-se. E o melhor de tudo é esta pequena dança invisível, este movimento livre que cria a corrente elétrica contínua que alimenta o sistema. Fantástico, não acham? O que nos leva ao nosso segundo ponto, a anatomia do módulo. Agora vamos fazer um pequeno zoom out. Se olharmos para o próprio painel físico, a complexidade de engenharia é brutal. Reparem que o módulo da Jace Solar exibe 14 componentes distintos. 14. Estamos a falar de camadas vitais, aquela moldura super sólida de alumínio, o vidro frontal robusto e a película encapsulante, vulgarmente conhecida no meio por EVA. Todas estas partes trabalham em absoluta sintonia, como um escudo perfeito para selar e proteger aquelas células de silício ultrassensíveis que acabámos de referir. Mas atenção, ter equipamento de topo não chega. A instalação requer precisão milimétrica. Sabiam que os técnicos têm de deixar pelo menos 10 centímetros de espaço livre entre a estrutura do painel e a superfície do telhado? Pode parecer um detalhe sem importância, mas é inegociável. É exatamente isto que garante a circulação do ar, previne que os painéis sobreaqueçam no pico do verão e protege a delicada cabelagem elétrica que fica ali escondida. Isto leva-nos diretamente ao ponto 3, segurança e riscos elétricos. Quando falamos de energia e cabelagens, meus amigos, as regras são para levar incrivelmente a sério. Não há cá margem para improvisos. As condições seguras exigem, obrigatoriamente, um ambiente de trabalho completamente seco, o uso de ferramentas isoladas e luvas especiais. Ponto final. No extremo oposto temos as condições adversas. Telhados molhados, ventanigas fortes, excesso de poeira ou a mais pequena suspeita de gases inflamáveis. Estas condições devem ser evitadas a todo e qualquer custo. A engenharia solar exige absoluto controle ambiental durante a montagem. E a grande razão para toda esta cautela extrema resume-se a um facto que até arrepia. Tensões contínuas a partir de uns meros 30 volts já são potencialmente letais. É verdade, os manuais são muito claros. Assim que os painéis apanham com uma fonte de luz, seja ela qual for, começam de imediato a produzir energia, mesmo que nem sequer estejam ligados ao quadro. E um detalhe curioso mas perigoso, as temperaturas mais frias fazem com que a tensão aumente ainda mais. Portanto, a energia solar não entra nunca em pausa. Do ponto de vista do manuseamento da estrutura, as instruções são tão básicas quanto categóricas. É terminantemente proibido pisar ou sentar no vidro dos módulos. Pode parecer senso comum, certo? Mas acontece. O problema é que qualquer peso excessivo vai esmagar e comprometer imediatamente as microcélulas lá dentro. Estragam o material, anulam a garantia e colocam em risco todo o sistema. Não vale a pena arriscar. Vamos avançar para o ponto 4, condições ideais de instalação. Então, onde é que podemos colocar toda esta tecnologia lá fora? Começamos logo com uma regra de ouro, uma inclinação mínima de 10 graus. E desenganem-se se acham que isto é uma questão de estética para o telhado, é pura engenharia prática. Com esta inclinação, sempre que chove, a gravidade faz o seu trabalho e a água escorre naturalmente, lavando o pó acumulado no vidro. Sem isto, a sujidade acabava por formar uma crosta, bloqueava a luz do sol e o desempenho da unidade caía a pique. Mas há mais exigências e são rigorosas. A temperatura ambiente precisa de andar ali entre os 40 graus negativos e os 40 graus Celsius
Existe também um nível de sombras igual a zero durante o ano inteiro e se por acaso o edifício estiver a uma distância de 50 a 500 metros do mar, bem, aí é obrigatório aplicar uma fortíssima proteção contra a corrosão por causa daquele nevoeiro salino impiedoso. Evitar áreas com gases inflamáveis nem se questiona. Como veem, o ambiente em redor é tão vital como a qualidade do próprio equipamento. O que nos faz dar o salto para o quinto ponto, fixação e resistência. Como os equipamentos vivem lá fora, expostos à fúria da natureza, têm de ser autênticos tanques de guerra. Estão a ver aquele vidro da frente? Ele é certificado para suportar uma carga estática de uns alucinantes 5.400 pascais. Para termos uma noção real do que isto significa, é praticamente o equivalente a ter o peso de um carro ligeiro em cima do painel. Trata-se de um feito colossal de engenharia de materiais, pensado para que consigam aguentar valentes nevões e ventos frontais de uma força extrema sem colapsar. E quando olhamos para a escala que operam as grandes centrais solares de solo, apercebemos-nos de que a infraestrutura é titânica. Os alicerces disto não são brincadeira nenhuma. Para aguentar estes mares de painéis, as estruturas de montagem passam por testes mecânicos duríssimos, auditados por entidades externas. A capacidade de um parque destes sobreviver ao longo de décadas está diretamente ligada à robustez destas estruturas de suporte. Mas reparem, mesmo a estrutura mais forte precisa de espaço para respirar. Literalmente, existe um espaçamento muito estrito de 10 milímetros entre cada painel consecutivo por causa da expansão térmica linear. Na prática, isto quer dizer que o alumínio da moldura encolhe com o frio e incha substancialmente no calor. Se os instaladores não deixassem este centímetro de margem, o metal ia fazer tanta força que acabaria por esmagar e estilhasse o vidro dos painéis vizinhos. E assim chegamos ao nosso sexto e último ponto, escolhendo a parceria certa. Perceber a teoria é fantástico, mas dominar isto no terreno requer parceiros de excelência. Até porque captar a energia é só a primeira parte da história. Existe um herói silencioso no meio disto tudo, um inversor de energia. Ele pega naquela eletricidade crua e potente que sai dos painéis em corrente contínua, lembram-se dos 30 volts letais, e transforma maravilhosamente numa corrente elétrica estabilizada. É graças ao inversor que podemos ligar as máquinas e as luzes nas nossas casas e empresas sem rebentar com nada. E montar toda esta operação de grande escala não é para qualquer um. Requer quem tenha muito estofo logístico. Observando a documentação, o exemplo da parceira técnica Cogera Energia ilustra bem isso. Eles têm uma capacidade comprovada fortíssima no Brasil, operam não só no Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, mas operam em força também no Distrito Federal e em Goiás, tendo ainda bases espalhadas por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Ceará. Este verdadeiro músculo territorial é o que garante que infraestruturas tão complexas sejam planeadas e implementadas com toda a segurança. E tudo isto leva-nos a um último pensamento para refletir. A energia do Sol, esta força fantástica e inesgotável, viajou milhões e milhões de quilómetros pelo espaço apenas para bater num telhado. A verdadeira questão que fica a pairar é esta: estará a infraestrutura cá em baixo, física e tecnicamente pronta, para capturar essa energia de forma eficiente e sem percalços? Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanharem em mais uma análise e até à próxima.